Comunicação com propósito. Vamos começar, Lu? Nossa, não, eu prefiro morrer do que falar em público, do que gravar podcast. Mentira, não prefiro morrer. Oi, coisa linda. Oi, coisa linda, você fala essa frase, eu prefiro morrer do que alguma coisa. Vamos falar disso. Meu nome é Luana. Meu nome é Gabriel. E bora conversar sobre esse tema, este mês peculiar que nós temos do Dia de Finados. E que esse tema é tão abrangente, às vezes parece que a gente fala de morte e a gente está falando de uma coisa tão específica, né? Que é o abandono do corpo, né? O corpo falhar. E é uma temática tão presente nos nossos dias, mesmo que a gente não perceba, o assunto morte, ele fica rondando a nossa mente, né? Rondando os relacionamentos, rondando as nossas atividades, assim, é muito engraçado de ver o quanto as pessoas, quando nós pensamos em morte de um jeito muito presente. É verdade. Tem esse jeito clássico que eu acho que todo mundo percebe que pensa, né? Assim, de pensar na morte de alguém, quando acontece alguma coisa com outra pessoa, você imediatamente se coloca no lugar, nossa, se minha mãe morrer, quando meu pai morrer, como eu vou me sentir? Ou como vai ser no meu velório, né? Será que as pessoas vão no meu velório? O que elas vão falar no meu velório? Será que não vai aparecer ninguém igual eu penso em aniversário? Né? E tem essa dualidade que a morte muitas vezes parece um medo, mas muitas vezes parece um desejo também, né? E eu acho que é sobre isso que a gente pode falar, né? Primeiro pra gente olhar esse desejo que tem na mente pelo fim, esse desejo que tem na mente pela morte. Até essa frase, né? Essa brincadeira que a gente fez de eu prefiro morrer, muitas vezes as pessoas são colocadas em situações que elas falam, eu prefiro morrer do que ter que passar por essa situação. Muito. A gente até pensou, nossa, que tema forte, né? Ser esse nome do episódio de hoje. Mas a gente fala muito essa frase. Ah, não, prefiro morrer do que ter que visitar aquela pessoa. Prefiro morrer do que ter que comer isso. Eu prefiro morrer do que falar em público. Eu prefiro morrer do que ter que contar para aquela pessoa uma coisa que eu tô sentindo. Eu prefiro morrer do que ter que passar por essa situação. Às vezes a gente fala, conversa com essa pessoa. Nossa, prefiro morrer do que ter que lidar com isso. Então, cara, como assim? A gente tem uma frase, um jargão na nossa cultura em que a gente verbaliza que prefere morrer, a mesma cultura que tem medo da morte, a mesma cultura que fala a única certeza da vida é a morte, também fala que tem medo de morrer e também prefere morrer do que falar em público, né? É engraçado isso, né? É engraçado isso, porque se tem coisas que te fazem preferir a morte, é porque... O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Você prefere a morte ou tem realmente coisas que são mais valorosas do que a morte? Então, Ou do que é a vida, né? Porque... Exato, né? Eu acho que começa o equívoco daí, né? A ideia de que a morte é o oposto da vida. Mas a morte não é o oposto da vida, né? A morte é o oposto do nascimento. Não exatamente da existência. Mas eu entendo que quando as pessoas pensam e falam, né? Quando a gente verbaliza, eu prefiro morrer, a gente está falando, eu prefiro que esse corpo acabe, eu prefiro não estar aqui, né? Parece um pedido de ausência, né? Então, eu prefiro que esse corpo acabe, eu prefiro que esse corpo morra, eu prefiro o fim de alguma coisa. Sim, mas é muito legal isso que você falou, que a gente já começa entendendo um pouco mais o que a gente já acredita de morte. É que eu acho que a gente fala tanta besteira, e tanto isso que a gente está falando é tudo ao mesmo tempo, que a gente não olha para o que a gente pensa de verdade sobre morte. Porque essa frase, todo mundo fala que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Mas às vezes você faz 2, 3 perguntas para alguém e ela já fala, é verdade, né? Não é que exatamente vai morrer. Porque, no geral, pelas pessoas, pelo menos que eu conheço, as pessoas não acham que elas são esse corpo, né? Elas não são esse teco de bife. Elas sabem que elas existem fora esse corpo. Existem antes de nascer, que existe, que a vida mesmo, a vida não acaba se você para de usar esse corpo. A maioria das pessoas que a gente convive, cada um na sua fé, não acha que você é um corpo. Então, não é muito verdade que você tem certeza sobre a morte, dado que você não acha que você é esse corpo, e só o corpo morre, mas você não, né? Então, foi muito legal você trazer isso, porque morte é um evento oposto ao nascimento, porque eu nasci, meu corpo tende a acabar, pelo menos até agora, 2025, não sei o que vai acontecer em breve, geralmente, né? geralmente quem nasce faz aniversário, né? Infelizmente tem alguns casos que não.
Mas assim, então geralmente quem nasce tem um dia que morre, né? Isso. Tem um dia que o corpo, né? Então, Exato. o evento oposto ao nascimento. Mas a existência, a maioria de nós já se conscientizou que eu existo independente desse corpo. Então, não é verdade que eu mesma morro. Não, e até assim, eu prefiro morrer do que passar por alguma situação. Então, ainda tem na mente essa consciência de que, ah tá, a morte só vai evitar alguma coisa, mas não significa que a morte vai colocar fim em alguma coisa. Porque quando a gente pensa que a morte coloca fim em alguma coisa, talvez a gente mais tema do que tenha vontade. Mas eu acho que essa é a dualidade, né? A dualidade de tem coisas que eu coloco a esperança no fim. Então, o fim do namoro, o fim do ano. O fim do ano é uma loucura, né? Que parece que se o ano acabar vai acontecer alguma coisa incrível, né? Ou o fim do dia, o fim dessa semana, o fim desse trabalho, o fim dessas férias. Dessa reunião. O fim A gente dessa põe reunião. muita esperança, né? É muito louco. A gente tem medo da morte, mas a gente também fala: não vejo a hora de acabar essa reunião, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Eu acho que, em geral, as pessoas não veem que isso é uma ideia de morte. Esperança na morte, porque você tem esperança no fim. Eu percebi isso, acho que eu já até falei isso aqui, que eu, até para ir me divertir, para dar rolê, eu calculava assim, vou me arrumar, vou para esse aniversário, que horas eu vou voltar? Não, quero voltar no máximo meia-noite, porque eu ainda quero descansar, ficar um pouco na sala, também ter tempo de não sei o que lá, amanhã acordar cedo. Eu já ficava pensando a hora que ia acabar o aniversário. Então, a gente se condicionou muito a pensar no fim, ou até tentar valorizar a vida pensando no fim. Deixa eu aproveitar o Gabriel antes que ele morra. Assim, olha que loucura, que nível de culpa e de dor, porque não chama aproveitar se você está pensando que vai acabar. E se eu quero mais voltar da festa do que ir, eu deveria me questionar sobre isso, porque eu ponho esperança no fim. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Coisa linda, que é a gente ver o quanto a gente acreditou que a morte, que o fim traria soluções. Então tem uma ideia de que o fim resolve. Então tem uma vontade de caminhar para esse fim. Aí agora a gente pode olhar para o outro lado, né? Porque então tem essa vontade por um lado de morrer e tem um outro lado que é o medo de morrer. Só que esse medo de morrer, em contraponto a essa vontade, o que que é? O que que é que a gente tem, por um lado, vontade de morrer, para que esse fim evite alguma coisa que a gente tem medo de morrer? Né? Assim, é até contraditório, né? Porque é exatamente isso que a gente pensa, né? Eu prefiro que algo morra para que outra coisa não morra. Mas que outra coisa é essa que a gente tem tanto medo que morra? Pois é, porque quando eu falo, eu prefiro morrer do que ter essa conversa com o Gabs. Tem algum, assim, eu prefiro evitar essa conversa com o Gabs. Então, se eu tivesse essa conversa com o Gabs, o que de fato vai acontecer? É medo de quê quando eu falo que eu prefiro morrer, né? E eu acho que essa é o pulo do gato, porque normalmente o que eu falo que eu prefiro morrer é uma coisa que vai acontecer que vai solucionar, que vai colocar luz nas minhas ideias equivocadas. Então, eu prefiro morrer do que conversar com você. Provavelmente, essa conversa vai me trazer tanta mudança, vai me trazer tanta revisitação do que eu penso sobre mim. Até falar em público, né? O maior medo da humanidade. E as pessoas falam mesmo essa frase, eu prefiro morrer do que ter que falar em público. Então, por que será, né? Porque tem um lugar que, se você falar em público e se você for aprovado, amado, se der tudo certo, você não consegue confirmar as ideias equivocadas sobre você. Porque se você fala que você é ruim, se eu falo, por exemplo, o Gabs não gosta de mim, o Gabs me rejeita, e eu sustentei toda a minha personalidade para dizer que eu sou rejeitável, e você vai lá e me ama, você acaba com a minha personalidade, né? Até o fato, até a tomada de decisão, né? Porque vamos supor que eu falo que eu sou uma pessoa que eu não sei falar dos meus sentimentos. Se eu te falar, morre a ideia de que eu não sei falar, porque eu falei, Isso. né? Então, eu sinto que esses confrontos que tem na nossa mente, do eu prefiro morrer para algo que eu prefiro que não morra, eu tenho medo de que a minha ideia morra. Isso. Então, eu prefiro morrer do que ter que conversar com você. E quantas pessoas morreram com coisas entaladas? Né? Quantas pessoas já morreram com coisas entaladas, assim, talvez a maioria delas morreu com coisa na cabeça que não teve coragem de falar. Então,
eu entendo que o que a gente tem medo que morra são as nossas ideias mesmo. Eu prefiro morrer do que morrer, né? Porque a gente acha que a gente é um acúmulo de ideias, um monte de crenças reunidas. Parece que eu sou uma mulher do interior, fonoaudióloga, terapeuta, namorada do Gabs, né? Parece que eu sou esse acúmulo de ideias. Então, se por acaso hoje eu afirmo que eu sou namorada do Gabriel e você termina comigo, eu vivo um luto. Não porque exatamente você terminou comigo, mas é porque eu me defini como sua namorada. Então é uma morte para mim. É um luto de mim mesma se eu me definir como sua namorada e você terminar comigo. E eu acho que esse é o upgrade, talvez, da nossa mentalidade, porque o que você falou, né, que as pessoas elas já sabem que elas são para muito além do corpo. Uhum. Mas o que eu vejo que a gente tem dificuldade de ver é que a gente é para muito além do nosso jeito de pensar. Então, a gente tem vontade, a gente tem até vontade de que o corpo morra se for para manter o jeito que a gente pensa. Então Então, esse é por isso que eu falo, eu prefiro morrer, né? é, Porque eu prefiro que o corpo desapareça para eu não precisar mudar de ideia. exato. Tudo bem, né? Tudo bem morrer o meu corpinho, mas não tudo bem morrer o que eu penso sobre mim. E tem situações que nos levam a esse luto do que eu penso sobre mim. Então, eu sinto que o que a gente pode fazer, assim, né, pensando nesse mês de finados e pensando nesse tema, é a gente dar um passo de, assim, eu já vi que tudo bem, de alguma forma, esse corpinho não estar aqui. Só que ficar desejando isso também é muito não carinhoso com a gente, né? Claro, claro. A gente põe medo nisso e deseja isso. Não é possível que isso seja amoroso com a gente mesmo, né? Parece que a gente precisa tirar essa dualidade dessa vontade e esse desejo de morte, sabe? Hum. Até um caminho de, tudo bem, eu deixo ir o que tem que ir, eu aceito que mude o que tem que mudar, eu aceito transformar a minha mentalidade, mas isso não precisa ser chamado de morte, isso pode ser chamado de transformação, porque você não tá matando nada, né? Você não tá matando você. E até Você- para quem está acostumado a fazer terapia, treinar a mente, a gente lembrar disso, né? A gente não está uma luta contra o ego, a gente não está matando o ego, a gente está transcendendo o ego, perdoando o ego, acolhendo. Então, as ideias que a gente tem sobre nós mesmos, a gente vai precisar perdoar e não matar, né? é, E, e não adianta. Eu acho que isso, para quem põe esperança no fim, é até uma dor, mas não adianta morrer. Não adianta você falar que se você perder o corpo, tá tudo bem, entendeu? Não adianta. Se você hoje estiver morrendo de raiva de alguém e você não usar mais o corpo, a raiva tá na mente. A gente vai é, precisar corrigir a raiva. Mas tem essa dor que é, se eu falei que eu sou raivosa e eu me proponho a ser amorosa, eu entro em contato com a verdade sobre mim e fico mais amorosa, é provável que o meu ego viva esse luto de deixar de ser raivosa, né? Cadê aquela Luana? Já contei isso, né? Eu sonho, quando eu era muito. Passava uma semana sendo amorosa com alguém, eu sonhava que eu tava brigando. Porque eu brincava assim, meu ego tava com saudade de brigar, cara, porque tinha esse luto. Ué, eu não falei que eu era uma mulher forte, brava, mãezona? Então, como assim eu passei uma semana sendo carinhosa? E aí, às vezes, a gente faz coisas que a gente não gosta, porque a gente não aguenta esse luto da ideia do que a gente falou sobre nós. Então, é um passo muito grande, porque, inclusive, o amor, ele dissolve as nossas ideias, né? talvez esse talvez seja o caminho que a gente pode treinar, né? Que ao invés de ficar tão focado com isso pode morrer, isso aqui não pode, ao invés de ficar tentando lidar com a morte, a gente poderia querer lidar com a vida, né? Que lindo. Então, ao invés de ficar brigando com o que pode morrer e o que não pode morrer, que a gente fique com o que é vivo para sempre, com o que existe para sempre. Eu acho que isso também acelera todos os processos de luto e isso faz com que a gente não coloque esperança na morte, mas que a gente coloque a esperança na vida. A vida resolve. O que vai ficar é a vida. O que eu quero é a vida. A Então, vida, né? Essa energia vital, essa energia divina, você já aceitou, a maioria de nós, né? Assim, e quem estudou um pouquinho de autoconhecimento, que tem também a sua fé, sabe que a vida divina
é imortal. Então a gente pode colocar esperança aí. O que eu sou, a minha existência, ela não é afetada pelas ideias. Então eu posso mudar de ideia, né? Eu acho que é um outro jeito mesmo de olhar e também perdoar essa coisa estranha das pessoas que têm muito medo de morte, também desejar a morte. E agora deu para entender o porquê, né? Porque eu fico desejando o fim, mas também tenho medo de mudar de ideia. E agora você falando isso, e veio que quando a gente estiver em uma situação que a gente estiver se sentindo confrontado, a gente pode falar, eu prefiro viver. Eu prefiro viver do que ter que guerrear, do que ter que achar que eu tenho que matar alguma coisa para outra, sobreviver. Não, eu prefiro viver. Ao invés de sobreviver, eu prefiro viver, eu prefiro entrar em contato com a vida, eu prefiro usar essa situação que eu tô passando para aprender a viver, para entrar em contato com o amor e não para ficar gerenciando a morte, né? Nossa, eu acho que é isso. A gente fica gerenciando a morte, a gente pensa nela. No fim, né, quem tem medo e quem tem desejo, ou todo mundo tem as duas coisas, fica pensando muito na morte, não na vida, né? Se a gente lembrar da vida, as duas coisas desaparecem. O desejo pelo fim, porque eu não preciso mais colocar a esperança que vai acabar, e sim a lembrança que eu existo independente do que aconteça, né? E também não tenho mais medo disso, porque eu não sou esse corpo, né? Então eu posso lembrar da vida e aí ter coragem de mudar de ideia. Eu posso lembrar de quem eu sou de verdade e aí tudo bem. Agora, eu já achei que eu era criança, depois eu achei que eu era adolescente, agora eu acho que eu sou uma mulher. Ou então, eu existo antes de tudo isso. Eu não preciso ter medo, por exemplo, de envelhecer. Eu posso lembrar do que é a vida de verdade e parar de achar que o que resolve é as coisas acabarem. Né? O que resolve é a gente lidar com as coisas, o que resolve é a gente conversar sobre, o que resolve é a gente parar de evitar de olhar para os nossos sentimentos, o que resolve é a gente encarar e conversar e falar sobre os nossos sentimentos e falar sobre o que está doendo. Né? O que resolve é a gente cuidar e não a gente querer o fim. Nossa, isso é Que muito bom, é lindo. muito esperançoso. Eu toparia fazer isso, coisa linda. Ao invés de falar que você prefere morrer, você lembrar que você prefere viver, se sentir vivo. Eu prefiro viver. Isso é muito bom. Nossa, vamos fazer isso? Tá, eu prefiro viver do que guerrear. Prefiro viver do que esse medo que eu tô agora. Adorei. Nossa, bom demais. Obrigado, coisa linda. Obrigado por você preferir viver e ficar aqui com a gente e a gente poder trocar. Já sabe que se você quiser conversar com a gente, mandar mensagem, contar as coisas que você está pensando, sentindo e pedir temas de podcast, você pode falar com a gente no @VozDoSer. Isso, ou no tudodepropósitopodcast@gmail.com. Muito obrigada por viver.